meus queridos leitores do canal Milê! Bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Eu sou a Miriam e hoje nós começamos o nosso grande desafio aí de leitura de Colossenses, um capítulo por dia. Você lê aí na melhor hora e o vídeo sai no fim do dia. Então, talvez você já tenha lido o seu capítulo ou não. Mas, enfim, nunca é tarde que você possa estar lendo, tá bom? E já vai deixando o seu like, se inscrevendo e enviando esse vídeo para aquele amigo que você convidou para participar do nosso desafio, certo? Então vamos lá, gente. O apóstolo Paulo aqui em Colossenses, no primeiro capítulo, ele começa aí se apresentando, né? Isso aí já é de praxe dele, nós já vimos, né, nas cartas que ele escreveu. E a questão, né, Paulo, ao apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão de Timóteo. Então ele fala que ele é apóstolo pela vontade de Deus, não a dele. Eu até comentei em algum desafio sobre isso, né? Então ele deixa bem claro aí que ele não é apóstolo ele deixa de quem que ele vamos voltar aí, né? Ele deixa bem claro de quem ele é apóstolo, é de Cristo Jesus. Então é isso, né? É Cristo Jesus, não é apóstolo de homens, outros homens aí, né? Apóstolo de Jesus, que foi, ele se fez homem, né? Esteve na terra, se fez homem, morreu, ao terceiro dia ressuscitou e está ao lado aí de Deus. Mas enfim, vamos entender aqui. E no versículo 2 ele fala assim, né? Aos santos e fiéis, irmãos de Cristo, que estão em Colossos. Então, né, é meio que a questão ali do remetente, né, para quem você tá de quem que é e para quem que está indo. E santo, aqui a gente pode até abrir um parênteses, porque às vezes a gente tem um preconceito com essa palavra santo, né? Por quê? O que acontece aí? Não, eu não sou santo, ninguém é santo, né? Mas a palavra santo na Bíblia a gente tem que entender que é a questão ali de separado, né? Igual santidade. O que é santidade? É você estar separado, você é separado para algo. Então, santo, aqui, né, nesse contexto, no contexto bíblico geral, santo é o quê? É separado, né? E nós fomos aí separados, justificados por Cristo. Então, sempre quando você vê essa palavra aí, você já lembra, já associa que ele está querendo dizer aí separado. Então, ele está falando que a igreja de Corinto, né, eles são separados e fiéis. Certo? Fechado. E aí, a partir do 3, no meu título aqui da minha Bíblia, tá? Ações de graça. A versão que eu uso, gente, é NVI, tá? A versão internacional aí. E aí, ele agradece a Deus pela vida da igreja e tudo mais. E ele fala sobre 3 coisas que é interessante, né? Eu estava pesquisando sobre isso e o pastor Hernandes Dias Lopes, essa é uma boa fonte para você estudar e ler e ouvir, viu, gente? Pastor Hernandes Dias Lopes aí, né? Ele fala sobre a questão da igreja madura. Como, né? Quem que é a igreja madura? O que nós podemos considerar? Quais são os aspectos aí da igreja madura, né? São 3 coisas. Crer, né? Você ter fé. Amor, amar aí a Deus e o próximo, e esperar a segunda vinda de Jesus Cristo. E aqui, a partir do 4, ele fala, né, ó, pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo e do amor que tem por todos os santos e por causa da esperança que lhes está reservada no céu. Então nós vemos aqui, apesar de estar com problemas e com questões, e a igreja, eles eram uma igreja madura, né? Porque eles tinham a fé em Cristo Jesus, eles tinham amor a Deus e ao próximo, e tinha a questão da esperança. Então isso é algo aí importante para mim destacar. Na verdade, esse capítulo aqui, gente, dá pra gente ficar falando 1 hora. Porque é muita coisa, são muitos detalhes, né? Eu falo aqui pra vocês e explico e faço uma reflexão daquilo que me chamou a atenção. Eu sei que talvez o que me chamou a atenção não chamou a sua atenção, e você pode até comentar aqui pra mim o que mais chamou a sua atenção no capítulo, tá bom? Porque são várias coisas, né? Então eu tento fazer o vídeo aí de no máximo 15 minutos, né? Mas a minha vontade é ficar 1 hora aqui falando com vocês sobre várias coisas que ele vai falando. No 6, ele fala da questão ali do evangelho, né? O evangelho vai frutificando e crescendo, né? Chegou até eles, ele vai continuar frutificando, ele vai continuar aí crescendo. O evangelho onde nós
Onde você planta o evangelho, onde você prega, onde você fala, você pode ter certeza que ele cresce, que ele frutifica, né? Às vezes nós não vemos naquele momento, né? Porque a semente é assim, a gente não coloca e ela já nasce. Né? Talvez aos nossos olhos falar, nossa, mas o que eu tô fazendo? Será que eu tenho que ficar pregando mesmo? Será que eu tenho que falar de Jesus para as pessoas? Né? Fale onde você estiver, fora e no tempo e fora do tempo, né? Fale de Jesus, porque a palavra do Senhor não volta vazia. Então, sempre plante, certo, gente? E aí no 9 ele começa a fazer uma oração, olha, ó. Não deixamos de orar, ele fala na verdade, né? E ele já vai começar a oração. Não deixamos de orar por vocês, de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus. Olha o desejo do apóstolo Paulo para a igreja aí de Colossenses, né? Em toda a sabedoria, no versículo 9, e entendimento espiritual. E isso para que vocês vivam de maneira digna no Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus. Não é qualquer conhecimento que o apóstolo Paulo está pedindo aí para a igreja de Colossos, né? Os colossenses. Sendo fortalecidos em todo o poder, de acordo com a força da glória, para que tenham toda perseverança e paciência com alegria. E aqui eu quero abrir um parênteses, né? Porque você ter aí paciência e ter perseverança com alegria é algo sobrenatural. Né? Quem consegue isso, Miriam? Nossa, eu não consigo. É algo sobrenatural. É algo que o Espírito Santo nos capacita. E aí fica a reflexão. Será que nós temos aí tido paciência e perseverança nas situações, com as pessoas, com as nossas lutas, com as nossas tribulações, com as nossas adversidades, né? Será que nós temos aí tido perseverança, paciência com alegria? Né? Você fala, não, eu não estou conseguindo. Isso é algo sobrenatural. Quem pode dar? É o Espírito Santo. Quem pode dar? É Jesus. Então, é algo aí que a gente precisa pedir para que o Espírito Santo aí nos capacite a ter paciência, porque é algo que nós precisamos, né? É inevitável você ser perseverante em alguma situação. Então, peça para que o Espírito Santo te ajude nisso aí. Tá bom, gente? E aí, ele fala no 13 assim, ó. Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em que temos a redenção. Nós somos, né? O Senhor, ele nos comprou com alto preço, né? Deus aí entregou o seu único filho, ele pagou a nossa dívida. Isso foi uma redenção. Nós estamos, né? Nós somos rendidos ali por Deus, né? Deus pagou a nossa conta. Isso é algo muito lindo. E a questão do domínio das trevas aí, né? É algo que a gente tem que entender. Se a pessoa não tá com Jesus, não tá no caminho da luz, ela tá no caminho das trevas. Não tem meio termo, né? Eu tô mais ou menos, né? Ou você tá com um, ou você tá com outro, né? A verdade é essa. E aí, gente, a partir do 15, ele começa a falar de Jesus, né? A supremacia de Cristo. Isso é tão lindo que eu nem preciso explicar, né? Ó, ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação. Então, você quer saber, mas como que é Deus? Olha para Cristo. Cristo é Deus, né? O Deus invisível. Você quer saber sobre ele? Olha para Jesus Cristo. Nele foram criadas todas as coisas, no céu, na terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes, autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Que Jesus é esse, né? Aí fica a pergunta, quem é que você tem servido? Será que quem você serve aí, né? Será que é esse Jesus? Porque o Jesus que eu sirvo, gente, é esse Jesus aqui que está em Colossenses 1, do capítulo 15 ao capítulo 20. Esse é o Jesus, né? Que todas as coisas foram criadas para ele, por ele. É isso que eu acredito, né? Nisso que acreditamos. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio, o primogênito entre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Pois foi
pois foi do agrado de Deus que ele habitasse em toda a plenitude, em meio dele reconcilie consigo todas as coisas. É nesse Jesus que a gente acredita. É nesse Jesus aí lindo e maravilhoso que criou todas as coisas. Então, às vezes você fica com dúvida, mas quem que é esse Jesus, né? Eu não sei muito bem quem que é, o que tá acontecendo. Me fala aí. Leia aqui com calma, né? Leia com calma. Leia cada parágrafo, vá em outras versões. Às vezes sua versão é difícil, você não consegue entender o que está escrito, vá em uma outra versão, né? Isso é algo aí que a gente precisa levar muito em conta. E aí ele fala, né, ó, vocês foram separados por Deus e tudo mais. E aí no 24 ele fala sobre a questão do sofrimento, ó, me alegro nos meus sofrimentos por vocês e completo do meu corpo que resta das aflições de Cristo em favor do seu corpo, que é Cristo. Então, o apóstolo Paulo, ele passou por muito sofrimento, e eu fiquei pensando sobre isso, né? Por que o apóstolo Paulo sofreu tanto, né? Antes dele ter um encontro com Jesus, né? Ele perseguia Jesus. E eu acredito assim, ele fez muitas pessoas sofrerem, mesmo eles estando ali numa ignorância, né? Não conhecia a luz, não conhecia a verdade, né? Que libertou e tudo mais. Ele matou, ele autorizou muitas pessoas, né? Morrerem aí, a serem mortas por ser cristãos, acreditar em Jesus Cristo. Então, ele fez muitas pessoas sofrer. E eu acredito assim, que tudo que a gente planta, né? Vamos dizer, a gente colhe, isso é fato, né? Tudo que a gente planta, a gente colhe. E antes dele conhecer Jesus, ele plantou muita coisa ruim, porque ele plantou morte, destruição, ele perseguia as pessoas que seguiam Jesus. E Jesus até falou no encontro, né? No primeiro encontro ali que ele teve, ele falou isso, ele falou assim, ó, você vai sofrer, mas vai ser pelo meu nome. E eu acredito que ele sofreu, né? Porque muitas pessoas sofreram na sua mão, ele sofreu, mas o sofrimento dele não foi à toa, não foi o sofrimento, eu vou sofrer porque eu fiz muitas pessoas sofrer, não, eu vou sofrer por amor a Cristo, né? Tantas pessoas aí que sofreram por amor de Cristo na minha mão, agora é a minha vez de sofrer por Jesus. Então ele se alegrava no sofrimento. É isso que, né, eu fiquei pensando nisso, eu falei, né, por que Paulo sofreu tanto? Ele foi um homem tão de Deus, tão, né? E eu cheguei nessa conclusão. Se tá certo ou não, eu não sei, mas fez sentido para mim, né? Porque quando a gente peca, o Senhor nos perdoa, né? Mas a consequência do pecado a gente tem que viver. Não tem como, né? Jesus, ele nos perdoa, ele nos ama, ele não lembra do nosso pecado, mas o pecado tem a consequência, né? E às vezes é isso que as pessoas esquecem. Ah, porque Deus é o amor, Deus, nós estamos no evangelho da graça e tal. Ok, tudo bem, mas se você pecou, se você fez algo errado, você vai ter a consequência disso. Jesus, ele vai te perdoar, ele ama a sua vida, ele morreu numa cruz por você. Mas existem algumas coisas, né? Então, talvez, né, eu cheguei nessa conclusão aí, que o apóstolo Paulo talvez foi a consequência do pecado dele, né? O Senhor perdoou ele, curou ele, transformou a vida dele, né? Falou, ó, você vai sofrer por mim agora. Então isso é algo muito lindo, muito especial. E no último versículo aqui, gente, no 27 ele fala, né, que Cristo em vocês, esperança da glória. Então, Cristo em nós é a esperança da glória, né? Então, se não tem Cristo, nós não somos esperança de nada, né? Se nós não temos Cristo como centro da nossa vida, né? Nós não somos nada, que é tudo como nós lemos aqui, né? Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Toda honra e toda glória seja dada a Ele. Então, né? Cristo em nós é a esperança da glória. Será que Jesus Cristo está em você e fez uma mudança e fez, né? Você está vivendo de uma forma diferente porque Cristo está em você? Ou você está aí, enfim, não sei. Não sei como que tá a sua situação hoje, mas eu quero te dizer uma coisa, Jesus é aquele que nos cura, é aquele que faz o impossível acontecer, como nós lemos aqui, né? Todas as coisas foram criadas através dele, para ele, por ele. Ele ama a sua vida e tem grandes coisas para fazer. Então, bora aí, bora pro próximo. Na verdade, gente, o capítulo 1, ele continua no capítulo 2, mas eu vou ter que dar uma pausa aqui, né? Porque amanhã eu te espero e a gente continua aqui falando mais um pouquinho sobre a questão do sofrimento aí do apóstolo Paulo. Então,
eu te espero e lembre-se que Jesus Cristo em mim, em você, é a esperança da glória, tá bom? Um beijão e até!